Olá, queridos amigos e amigas do canal Joel Munhoz Tarot Tântrico, todos bem-vindos. No vídeo de hoje daremos continuidade ao vídeo anterior que falei sobre o caminho do vale, Maituna, o ritual sexual tântrico. E como exemplo, hoje falarei sobre uma das posições que facilita muito a relação tântrica, a relação sexual tântrica, ou Maituna, que é a posição que se chama Purushaita. Em sânscrito se chama Purushaita, que na realidade é a posição do missionário invertida, né? Então vamos ver, dar alguns detalhes, né? Dar alguns toques sobre essa posição. E saiu então aqui para nos guiar nesse vídeo o Seis de Paus representando Shiva, o Rei de Copas representando a Shakti, a Estrela representando a união dos dois e o Sete de Ouros, que é o resultado de todo esse trabalho maravilhoso. Então falei no vídeo anterior sobre o caminho do vale, que é um caminho mais fácil para se iniciar no Maituna Tântrico, né, o rito sexual tântrico. Lembrando mais uma vez que o Maituna é a relação sexual tântrica, onde toda a mulher é uma deusa e onde todo homem é um deus. Então a mulher é deusa, Shakti, o homem é deus, Shiva. Ritualizar o sexo, né? Isso que um dos trabalhos do Tantra, para sairmos daquele sexo compulsório automático que, principalmente para o homem, só tira energia do homem. Então o homem precisa aprender a reter a ejaculação. Então tem todos os passos, todas as técnicas, para que isso possa acontecer, claro, de uma maneira gradativa, passo a passo, não pode ser abruptamente assim, né? O cara de uma hora para outra resolver não ejacular mais e simplesmente fecha a torneira, não, é gradualmente. Então, vamos falar hoje sobre o Purushaita, a posição do missionário invertida, né? Porque a posição mais comum do sexo comum, né, é a posição do missionário, onde a mulher fica embaixo, o homem fica em cima. Diz a história que esse nome tem origem dos missionários que iam para a África, e os nativos da África viam, através das frestas da cabana lá, o missionário transando com a esposa. Então, apenas naquela posição, o homem por cima, aquela coisa rápida, e já ejaculava e estava tudo pronto, né? Então, os nativos que tinham uma relação muito mais natural, né, saudável com a sua sexualidade, com a sua energia sexual, achavam aquilo muito estranho. Então daí ficou sendo chamado de posição do missionário. Então a posição tântrica, que é Purushaita, inverte, né, essa posição. Então é um missionário invertido. Então, em vez da mulher ficar embaixo, a mulher vai para cima. Tem outras variações do Purushaita, mas vamos falar aqui daquela mais básica, que é a mulher por cima. O homem fica embaixo, então, e a mulher fica em cima, cavalgando o homem. Então ela cavalga o lingam, o membro, o pênis. Claro que expliquei no vídeo anterior o início, né, da relação, tudo, como se prepara, a visualização das pirâmides para que cada vez mais tanto o homem Shiva quanto a mulher Shakti se conscientizem, né, de que estarão realizando um culto à Mãe Natureza, um ritual, uma cerimônia, e não apenas um sexo assim só para liberar a tensão. Então, lembrando mais uma vez que o Tantra ele é contra a repressão sexual, né? Ele usa a energia sexual para chegarmos a estados mais elevados de consciência, para que tenhamos mais força física, mais força psíquica, mais força espiritual, e não para perdermos a força, né? Como normalmente acontece.
tanto o homem consumindo pornografia demais, se masturbando demais, e na relação a dois também, que ele geralmente faz aqueles movimentos, aquela relação rápida, né, com a parceira, tanto nas relações heterossexuais quanto nas relações homossexuais, é aquela coisa rápida só para ejacular e terminar de uma vez, liberar a tensão, vamos dizer assim, liberar o estresse, né? Mas, então o Tantra usa para controlar, vamos dizer, para ritualizar o sexo e trazer estados mais elevados de consciência, e realmente isso acontece, isso é muito legal. Então a posição Purushaita, né, voltando novamente, é a mulher por cima, o homem por baixo. Claro que depois de todas aquelas preliminares, então aqui 6 de paus, né, representando o Shiva. Então o Shiva, há um ditado tântrico que diz: Shiva sem Shakti é um Shava, ou seja, apenas um cadáver. Então o Shiva não pode existir sem a Shakti. Então aqui o Shiva está com os 6 de paus, que é o Shiva e a Shakti, né? O 6 no tarô é a carta dos amantes. Então no plano de paus, no seu nível mais elevado, Shiva e Shakti, né? Ele já contém em si a Shakti, como a Shakti contém em si o Shiva. E aqui está a Shakti, rei de copas, que nessa explicação aqui ela aparece como rei, a mulher como homem. Então a mulher aqui, o rei, né, o masculino, no plano de copas, no plano afetivo, no plano emocional. Então toda aquela energia bacana, afetiva, emocional, né? Então aqui nós temos a energia espiritual do Shiva e uma energia espiritual da Shakti. Então espiritual e emocional, o fogo e a água. O masculino é fogo, o feminino é água. E aqui a Shakti exercitando o seu Shiva interior através do Shiva parceiro, e até porque ela fica aqui na posição usualmente que o homem ocupa, que é a posição por cima, né, nesse sexo mais normal, mais comum. Então ela fica por cima, o homem por baixo, já experimentando também o feminino. O homem também experimenta um aspecto feminino da relação. Aliás, no Maituna, o homem feminiliza a relação. Ele aprende a ser mais feminino, ou seja, ele aprende os ritmos femininos, ou o ritmo feminino, porque o ritmo feminino é mais devagar, né? É passo a passo, mais sutil, explorando a verdadeira força, aqui a estrela, né? O resultado dessa relação, que é a luz própria de cada um brilhando nessa energia maravilhosa, né? Onde o Shiva penetra a Shakti e a Shakti recebe o Shiva, o Lingam. A Yoni recebe o Lingam no seu espaço sagrado. Então, Yoni é o espaço sagrado e o Lingam é o bastão de luz. O homem não transa apenas com uma vagina, ele transa com a mulher toda. Então, por isso que ele aprende com a mulher a ser total, porque a mulher é muito mais total do que o homem. E a mulher pode transar várias vezes, pode ter vários orgasmos que não perde energia, ela é muito mais, o potencial sexual da mulher é muito maior. O potencial sexual do homem é muito limitado, porque ele ejaculou e já terminou o homem, né? Então, por isso que no Tantra o homem aprende a segurar a ejaculação. E a mulher por cima, isso é mais favorável, né? A estrela brilhando, né? O desnudar-se das suas couraças psicológicas. Então há uma maior intimidade. A mulher conduz, vamos dizer assim, os movimentos, é a mulher que movimenta. Tem vários movimentos como saca-rolha, rotação, que ela faz rotação no lingam com os movimentos da bacia dos quadris, apertando a vagina. Então ela controla e o homem fica paradão, né? Mais parado, o que facilita o controle da ejaculação. Claro que antes da penetração
tem todas aquelas preliminares, né? O homem precisa aquecer a mulher, o Shiva precisa aquecer a Shakti. Então tem todos aqueles toques por todo o corpo, toques sutis, sensíveis, explorando todas as áreas do corpo da mulher como uma coisa assim consciente, né? Uma relação cada vez mais com a consciência da presença, né? A presença consciente na relação. Observando muito a respiração, procurando respirar mais profundamente, porque a respiração rápida leva à ejaculação. Então, já vai uma dica aqui para controlar homens que têm problemas de ejaculação precoce, podem começar a exercitar a respiração mais profunda durante o ato sexual, que daí isso favorece mais a segurar a ejaculação. Então é tudo uma prática, por isso que tem que ter uma sintonia muito grande entre os parceiros para que haja essa dança, né? Essa dança na hora do ritual sexual, na hora do Maituna. E essa posição, então, é muito interessante porque o Shiva fica mais parado, né? E a mulher tem mais controle da relação, coisa que ela não tem quando ela fica por baixo, né? É mais assim aquela coisa da mulher sendo usada pelo homem, somente para ele ejacular, e muitas vezes a mulher nem aquece, não tem orgasmo, a maioria das mulheres não tem orgasmo, segundo as estatísticas dos órgãos de pesquisa. Então, é isso aí, meus queridos e minhas queridas, uma rápida pincelada, né, sobre essa posição Purushaita. Então aqui tem essas três cartas, e terminando então com a carta 7 de ouros, o carro, o plano material, indo para frente, né? Então esse 7 de ouros representa assim, nessa relação tântrica, tanto o homem quanto a mulher tem a oportunidade de tocar a sua vida adiante, né, que é o carro, em todos os aspectos. Então, não somente no aspecto da relação, no aspecto sexual, amoroso, mas no sentido assim de que toda a vida, né, a vida material, profissional, a saúde, vai se fortalecendo com essas relações que priorizam a consciência, a presença, o ritual, o culto, que é através da Shakti que o homem entra em contato, comunga com a mãe natureza, e através do Shiva que a mulher comunga e entra em contato com a mãe natureza na sua volta e dentro de si mesmo, que afinal todos nós, seres humanos, somos a natureza, observando a si mesma ou curtindo a si mesma no seu ápice. Relação Shiva, Shakti, Shakti, Shiva. Nessa relação também, nessa relação tântrica ou Maituna, o casal entra cada vez mais em contato com os princípios cósmicos presentes tanto no Linga masculino como no corpo todo masculino, tanto na Yoni feminina quanto no corpo todo da mulher. Eles entram em contato com o princípio cósmico da criação, porque tudo na criação, a criação, né, ela tem origem no princípio do Shiva e da Shakti cósmicos. Então o homem e a mulher fortalecem, despertam o seu poder físico, psíquico e espiritual através desta relação. E o homem, então, não ejaculando, ele prolonga muito mais a relação, coisa que ele curte muito mais, e leva a mulher também a curtir muito mais, porque a mulher tem aí a oportunidade de ter muito mais orgasmos, porque a mulher, na realidade,
é multiorgásmica. E a relação, então, pode durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, e sempre naquela dança, né? Não tem aquela obrigação de penetrar. E nessa relação tântrica, muitas vezes o lingam perde a ereção, não tem problema, é natural. Na continuidade, volta a ereção novamente. Então não tem aquela obrigação de o lingam estar sempre duro, né? Sempre ereto. É muito mais do que isso. É uma relação realmente onde há muito mais intimidade, muito mais do que intimidade física genital, intimidade de alma, de coração, de sensibilidade, onde o casal pode explorar as suas mais diversas potencialidades de sensações, trocas prânicas, a energia vibrando cada vez mais e potencializando cada vez mais o divino no homem e a divindade na mulher. Então é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Gostou do vídeo? Dá teu like. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa o teu comentário. Tem alguma dúvida? Coloca aí que terei muito prazer em responder. Lembrando sempre que estou aprendendo aqui, sempre aprendendo. Não sou professor de coisa nenhuma, mas nesse canal eu faço esses vídeos muito mais para aprender do que ensinar alguma coisa. E o que eu estou passando aqui é a minha experiência, né? É a experiência que eu tenho ao longo da vida nesta prática tântrica. Não só estudos, né? Mas principalmente a vivência. Então é isso aí, meu querido, minha querida. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Namastê e até o nosso próximo encontro.